já estou pelo Facebook, Corda Bênção, amém? Para a abordagem de Tiago, capítulo de número louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler, porque inclusive eu tenho pensado que é melhor fazer a leitura do trecho que a gente vai estar abordando no momento, do que eu já entrar com a abordagem propriamente dita, né? É bom porque motiva o pessoal ali a escritura, se situar no texto sagrado, no cenário da abordagem. Eu penso que está bacana assim, né? Vamos lá. Tiago 3, verso 3 em diante. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Mas o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Louvado seja Deus. Amém, amados? Tiago capítulo 3, acabamos de ler, dando continuidade a esta abordagem bem pragmática da fala de Tiago, considerando que Tiago era pastor, né? Considerando que Tiago era pastor, era Tiago quem tinha o primário da igreja em Jerusalém. Não foi Pedro. Há uma interpretação histórica errada por aí que Pedro foi o primeiro pastor da igreja. Não, o primeiro pastor da igreja foi Tiago, né? Irmão de Jesus. Você lê isso na Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quando havia uma discussão de ideias, de princípios, de verdades que tumultuava a cabeça das pessoas, Tiago chegava e dava o parecer dele, inspirado por Deus, e a igreja acolhia, porque era dirigido por Deus, direcionado por Deus, era divina a sua colocação, né? Então, como pastor, aí volta a falar do versículo 1 do capítulo 3, volta a falar do mestre, né? Como diz, a exemplo do doutor de Efésios 4, só basicamente muda aí a terminologia, a nomenclatura, mas a dimensão é a mesma, porque o doutor, como eu já falei na abordagem anterior, constituído lá de Atos, de Efésios 4 e 11, é o que tem a habilidade de fazer a gente enxergar pela lupa do Espírito Santo aquilo que normalmente a gente não conseguiria sozinho. É a pessoa que consegue fazer a gente entender o que a gente não conseguiria sozinho lendo, até se debruçando, até pesquisando,
a gente não chegaria à compreensão que o doutor de Efésios 4:11 tem, nem ao mestre, nem a habilidade do mestre de Tiago, capítulo 3, versículo 1. O Tiago, como pastor, não é? Por ser um pastor de Deus, chamado por Deus, tem muitos pastores aí que, infelizmente, a gente não pode dizer muito isso deles. Não é nem pela questão do testemunho de vida que o cara deixa de dar, não é nem por isso. Tem uns de Deus que, infelizmente, não dão testemunho de vida. E tem, pastor, tem. Não é nem por isso. É pelo não falar a palavra de Deus. Porque Jesus disse que quem é enviado por Deus fala a palavra de Deus. Inclusive, a gente até vem batendo nessa tecla, olha o Espírito Santo já nos dirigindo aqui. A gente vem batendo nessa tecla, né? Que se você não vive, não vai deixar de falar. Fale e passe a viver. Fale e passe a viver. Inclusive o texto, não é? Até pontua para nós isto. O texto até pontua para nós isto. De não sonegarmos a verdade. De não deixarmos de falar a palavra. Mesmo que haja um outro sentimento dentro de nós. Inveja, facção. Não é? Mesmo que haja um espírito faccioso. Não devemos mentir contra a verdade, diz o versículo de número 14 de Tiago 3. Não mintais contra a verdade. Ou seja, não defenda os seus interesses, não sonegue a palavra, não deixe de falar o que a palavra diz, mesmo que você se condene com aquilo. O que é eu me condenar com aquilo? É eu estar mostrando o que é certo, fazendo o que é errado. Não deixe de falar a palavra. Mas também não continue no erro. Não continue no erro. É o que está escrito. A gente acabou de ler, meu Deus, isso aqui é em Tiago, capítulo 3. Não é? Não devemos deixar de falar a palavra. Agora, precisamos, porque não podemos desassociar essa fala de Tiago à fala de Paulo a Timóteo. Cuida da doutrina, cuida de ti mesmo e da doutrina, para que salves tanto a ti como aos que te ouvem. Eu preciso, deixa eu dar um exemplo. Eu, Amaro Correia, digamos que eu não esteja vivendo tudo que eu estou pregando. Aí eu vou deixar de falar a palavra? Não, eu tenho que falar a palavra. Eu tenho que falar a palavra. Eu não posso mentir contra a verdade. E agora? Mas você não está vivendo, Amaro, o que você está pregando. Sim, mas agora cabe a mim passar a viver depois que pregar. Cabe a mim passar a viver depois que pregar. Para que, inclusive, eu salve a minha alma. Eu salve a minha alminha. Cada um cuide de salvar a sua alminha. A sua eternidade é responsabilidade sua. A sua eternidade é responsabilidade sua. Quando a gente leu aqui em outros momentos a Escritura sobre a responsabilidade do pastor para com as ovelhas, não é que o pastor vai salvar a ovelha, de levar ela para o céu. A responsabilidade é de pregar a palavra. A responsabilidade de qualquer pastor é de pregar a palavra. Porém, a responsabilidade salvífica é individual. A sua salvação não depende do seu familiar, do seu parente, do seu cônjuge, do vizinho, dos colegas do trabalho, da escola, da faculdade, das pessoas do ônibus, do metrô, da rua. Depende de ninguém. A sua salvação depende só de você. Não deixe de servir a Jesus porque fulano não serve. Tem até um coro que eu estou me lembrando agora,
Se fulano não for, não impede a mim. Se fulano não for, não impede a mim. Se fulano não for, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu estou dizendo fulano porque aí diz assim, meu pai, se minha mãe, se não sei quem. Aí você bota quem você quiser. Que de repente, espero que não seja o seu caso, está atrapalhando a sua caminhada. Não quer que você seja crente. Eu me lembro quando eu fazia missões fora do estado, aqui de Pernambuco, chegou uma jovem para mim, dizendo, seminarista, eu era membro da Assembleia de Deus e fazia missões na Igreja Presbiteriana Independente, lá em Maceió. Meu amigo que já dorme no Senhor, doutor Elci Pereira, cooperava com ele lá. E chegou uma jovem e disse, seminarista, porque eu preguei, fiz o convite, e ela namorava com um menino lá da igreja. E aí, quando terminou o culto, ela me procurou e disse, seminarista, eu tenho tanta vontade de ser crente. Mas meus pais disseram que se eu chegasse lá, aliás, ela não namorava com o rapaz da igreja, era de uma outra, não era denominação evangélica, era de outra religião. De outra religião assim, era de outro segmento de crença, porque o evangelho não é religião, já disse aqui, não é? Ela namorava com um rapaz de outro sistema de crença, totalmente longe da escritura. Mas ela visitava, ela tinha colegas jovens lá da igreja que ela visitava. Aí ela disse, o meu namorado, ele é mormon. E os meus pais disseram que se eu chegasse lá em casa com esse negócio de ser evangélica, ser crente, eu me considerasse deserdada. Eu ia sair, eles iam me botar para fora com a roupa do couro. Ou do corpo, sei lá. Do corpo. Infelizmente, eu sou meio grosso hoje, imagino quando era mais novo. Eu disse, minha benção, Jesus disse, falei com muito carinho, apesar de achar meio grosso. Jesus disse que quem ama mais a pai e a mãe, irmão, irmã, marido, esposa, bens nesta vida, não é digno dele. Não é digno dele. A jovem, eu percebi tristeza no semblante daquela jovem. E aí, amém, paz, Deus abençoe. Pronto. Passou-se os dias, aquela jovem voltou na igreja. Aí me procurou. Seminarista, diga minha filha, eu agora sou evangélica. Eu me converti a Jesus. Eu disse, que foi? Que benção. Tá morando aonde? Eu já fui perguntando onde ela estava morando. Porque os pais disseram que ia botar ela para fora. Tá morando aonde? Eu já fui. Glória a Deus. Aí ela disse, não, seminarista. Aí me deu um abraço. Não, seminarista. Meus pais, aleluia, não me botaram para fora. Eu falo isso, eu brinco, eu rio, eu me emociono. Os meus pais não me botaram para fora, o seminarista. Aleluia. Eles, quando eu cheguei em casa, que dei a notícia para eles, e que eu já estava indo embora, que eles ficassem tranquilos, eles me abraçaram, disseram, não, minha filha, você é a nossa filha, não é? Você é a nossa filha. E você tomou a decisão certa de escolher Deus. Nós não vamos lhe deserdar por isso. Nós não vamos lhe abandonar por isso. Ao contrário. Demonstrar o amor paterno que tinham por ela. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é muito forte para a minha vida. É uma marca que eu tenho entre muitas, da época que eu fazia missões interestadual. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Então, não podemos mentir contra a verdade.
Não podemos mentir contra a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Não podemos mentir contra a verdade. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Eu tenho mencionado aqui, e é importante pontuar isto, eu tenho mencionado aqui a fala de Pedro, quando ele diz para santificarmos a Cristo em nosso coração, para que saibamos responder a quaisquer que questionar a razão da esperança que há em nós. Mas eu tenho me esquecido de uma palavra do versículo, que é de responder com mansidão. Responder com mansidão. Para responder com mansidão tem que ter argumento. Senão parte para a ignorância, para a brutalidade, para a violência. E nós não podemos e não devemos ser tiranos na fé. O que é um tirano na fé? São pessoas que matam em nome de Deus. São pessoas que elas não pensam em morrer, mas elas pensam em matar em nome de Deus. Elas matam em nome de Deus. Elas matam em nome de Jesus. Elas não estão preocupadas no valor que uma alma tem. Elas não estão preocupadas em salvar as pessoas. Tiranos na fé são pessoas que faziam o que Paulo fazia antes de ser convertido, antes, quando ainda era chamado Saulo. Que ele até dá o seu depoimento que por zelo nas coisas de Deus que ele tinha em extremo, por este mesmo zelo, ele consentiu a morte de Estevão e pegou carta com os principais das sinagogas e sacerdotes para caçar os cristãos, para prendê-los e matá-los, se fosse o caso, como ele consentiu na morte de Estevão, que morreu apedrejado. Um tirano na época, ele era na fé. E tem pessoas que, por se acharem conhecedoras de Bíblia, teólogas, donas da verdade, botam para torar, como diz o pessoal do comercial por aí. Quer nem saber. Não tem piedade. Não tem misericórdia. Querem forçar as pessoas a crerem de todo jeito. E se as pessoas, nas suas percepções, percepção dos tiranos na fé, não se converterem pela persuasão, pelo amor, que se dane. São pessoas que pregam mandando mais as pessoas para o inferno de que poupando elas da condenação eterna para que elas se salvem. Parte para a ignorância, para a brutalidade. Irmão, agora veja o antagonismo disso quando a gente pensa em Deus. Nem Deus força a barra das pessoas crerem nele. Nem Deus. Jesus disse: crede em mim, pelo menos pelas obras. Crede em mim, pelo menos pelas obras. Louvado seja o nome de Jesus. Depois chega Nicodemos. Rabi, sabemos que és mestre, aleluia, vindo de Deus.
Porque ninguém faz essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Oh, aleluia. Fazia tempo que eu não pregava chorando e hoje eu estou a manteiga derretida. Glória a Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porém, para ter essa mansidão de sabedoria, aí Pedro disse, que a gente acabou de ler, precisamos santificar a Cristo em nosso coração. Né? Aleluia. E é necessário, aí volta a dizer, a aquisição do conhecimento. A aquisição do conhecimento bíblico que a gente abordou na primeira parte desse capítulo 3. Você que não assistiu a abordagem, não ouviu a abordagem, a primeira parte do capítulo 3 de Tiago, ela já está disponível para vocês aí, né? Nas plataformas que eu estou usando para transmitir a live. Instagram da rádio, Facebook Acorda a Bênção e vai para o canal Acorda a Bênção no YouTube. Amém? É necessário procurar conhecer para ter argumento, para ter subsídio, para ter respaldo. Mas é necessário também se espiritualizar. E aí eu volto àquela minha fala quando falava em Hebreus. E já falei aqui em Tiago também. A leitura da palavra e a oração devem andar juntas. Porque se você só lê Bíblia e não ora, você fica exatamente assim, um tirano na fé. Porque você perde a sensibilidade, porque você fica muito crítico, muito metido a sabido. Acaba migrando às vezes para heresia, para apostasia, por incrível que pareça. Porque o que gera em nós sensibilidade é a comunhão com Deus, é a oração, é a devoção. Não é? E se você só ora e não lê Bíblia, aí você fica aquele crente meninão, muito alienado. Alguns usam a expressão fanático, não gosto muito dessa expressão, mas fica meio assim, meio bobo, fica sem ser um crente pé no chão, sem ser um crente racional, sem ser um crente consciente. Fica muito, tudo é mistério, porque não quer pensar. E a gente deve ser esse cristão que anda junto, leitura da palavra e oração. Deve andar em sincronia. Amém? Para que, inclusive, haja sensibilidade espiritual, porque ser manso, aleluia, é diferente de ser besta, de ser otário, de ser covarde. Ser manso é ser pacificador. Né? Ser manso é ser pacificador. Ser manso é ser humilde. Ser manso é ser temperante. Ser manso é ser longânimo. E longanimidade, já expliquei em outras abordagens, não tem nada a ver com comprimento. Tem nada a ver com extensão. Tem nada a ver com o cachorro Barcé, aquela raça que o focinho é aqui e a cauda dele é lá longe. Né? Tem nada a ver com trem. Longanimidade tem a ver com empatia. Amém? Tem a ver com colocar-se no lugar do outro. Como benignidade tem a ver com tolerância. E tanto longanimidade como benignidade são atributos comunicáveis do divino. Ou seja, são qualidades de Deus comunicáveis, porque ele, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele dotou o homem desses atributos. E aí benignidade e longanimidade aparece lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, como fruto do Espírito.
E a mansidão é a sincronia, é a simultaneidade dessas virtudes. Louvado seja o nome de Jesus. E aí a pessoa que é sábio, que é inteligente, essa sabedoria, se ela é espiritual, a pessoa vivencia tudo isso que eu estou dizendo a você. Se não fizer assim, Tiago está dizendo que esta sabedoria, ela é terrena, é animal e diabólica. Porque a sabedoria, a inteligência que mata em nome de Deus, que humilha, que deprecia, que divide, que perde para o inferno, que perde para Satanás, essa sabedoria não é divina. O não se importar com a ovelha, com as almas perdidas, tá nem aí. Tipo, a porta da frente é a serventia. Como é que diz? Eu nem lembro como é que diz essa expressão. É a serventia da casa, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, se você congregar aqui, bem, se você não congregar, problema seu. Não é por aí. Parece que eu estou dando essa palavra só para quem é pastor, né? Mas não é. Essa palavra é para todos nós. Simples membros, simples congregados. Essa palavra é para todos nós, que de repente não temos uma função eclesiástica, onde congregamos. Porque é importante que os irmãos entendam que a responsabilidade de saquear o inferno e povoar o céu não é só de nós pastores, evangelistas, presbítero, diácono, bispo, apóstolo, é de todos. É de todos. Eu me lembro de um hino de um compositor, até colega nosso, não é? Poderia chamá-lo de amigo, mas ele não, parece que não quer ser meu amigo. Mas ele diz assim, eu gosto muito dele. Levei ele para televisão, levei ele para o rádio, enfim, divulguei ele, que só a misericórdia. Mas ele parece que esquece de mim quando eu convido ele. Que cobrança. Mas ele é um dos grandes compositores que eu considero aqui do estado. Os hinos dele eu gosto de todos. Para vocês terem ideia, eu sou muito criterioso. E os hinos dele eu gosto de todos. Pelo menos os 3 CDs que ele gravou, até que eu saiba, eu gosto de todos. E tem um que diz assim. Senhor, estou me sentindo tão fraquinho. Senhor, estou me sentindo tão fraquinho. Até premeditei. Alguma coisa assim, sai deste caminho. Estou me sentindo muito triste com os meus irmãos, pois eles ferem gravemente meu coração. Minha presença, me abraçam, me acolhem, me fazem falsos elogios para me enganar. Na minha ausência o argumento é diferente. Denigre minha imagem para me derrubar. Um certo dia alguém saiu para pregar. Lá no Egito fui me evangelizar e conseguiu me conquistar para tua casa. E ele hoje mesmo é quem quer me expulsar. Vê que situação. Ele narra a história de um irmão que chega para o outro para conversar, para o outro que o ganhou para Jesus, para o outro que o evangelizou. E aí esse irmão escuta, irmão, vamos orar. Mas depois que termina a oração, que o irmão vai embora, esse outro, em quem foi depositada a confiança, sai falando mal do irmão, sai depreciando o irmão, sai queimando o irmão, põe o erro do irmão, o problema do irmão no ventilador. Aí o ventilador joga para lá, espalha.
Aí o irmão, eita, aí agora o pessoal vê esse irmão, e não trata esse irmão bem, e olha de lado e tal. Matou o irmão na fé. Aí o coro do hino é: estou decepcionado, não pensei que fosse assim entre os irmãos, mas não me deixe ficar prostrado. É muito lindo esse hino, muito lindo, muito lindo. Eu gosto muito desse hino. A história é triste, mas é uma verdade. Responsabilidade de todos, por bom andamento da obra, a responsabilidade do saqueamento ao inferno e do povoamento do céu de todos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Tenhais os membros igual cuidado um dos outros. Aleluia. 1 Coríntios 12, 25, olha aí. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, amados? Então a sabedoria que vem do alto é diferente. Isso não significa que em um momento você não se irrite, você não fique chateado, você não se mostre bravo. Mas não para condenar as pessoas, não para matar as pessoas espiritualmente. Louvado seja Deus. Não no que se refere à verdade. Não no que se refere à verdade. Principalmente se a questão é disputa de espaço. Eita, agora o Espírito de Deus está batendo numa tecla forte aqui pra gente, irmão. Aleluia. Não se... Olha, presta atenção, isso é de Deus, viu? Que eu nem pensava nisso. Principalmente se a questão é disputa de espaço. O que é disputa de espaço? É você defender, nesse caso aqui, nesse contexto, é você sustentar uma heresia, sustentar uma mentira, para agradar as pessoas em detrimento da palavra de Deus. É você criar uma heresia ou manter uma tradição teológica, uma tradição doutrinária que não é bíblica, que não é verdade, para manter e conservar o seu espaço. Como eu já escutei alguém dizer, se eu for falar a verdade da palavra onde eu congrego, eu perco o meu cargo. Eu já escutei gente dizer isso. Se eu for pregar a palavra, pastor Amaro, como ela deve ser pregada, eu vou perder o meu cargo. Minha bênção, que é isso? Se eu não me engano, foi Pedro que disse: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Foi Pedro que disse. Como disse Ananias, Misael e Azarias a Nabucodonosor: olha, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar da tua mão e da fornalha, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, fica sabendo, rei, que mesmo assim a gente não vai se prostrar diante da estátua que tu levantaste. Ou seja, eu me mantenho na palavra. Se mantenha na palavra. Então, se há amarga inveja e sentimento faccioso no coração e se mente contra a verdade, por mais persuasivo que seja, por mais convencedor que seja, a palavra de Deus está dizendo que esta sabedoria terrena é animal e diabólica. Além do que abordamos antes já, né, da tirania espiritual.
Porque o que está havendo é perturbação. É obra perversa. Mas aí veja, como diz a palavra, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Mas o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, esta é a palavra que nós temos no final dessa abordagem de Tiago, capítulo de número 3. Louvado seja o nome de Jesus. Se esta palavra mexeu com você, se esta palavra lhe impactou, se esta palavra lhe consolou, lhe exortou, lhe edificou, aí a palavra não foi minha. Se não aconteceu nada, se não aconteceu nenhuma dessas coisas, foi a voz de Amaro Correia. Mas se aconteceu, foi a voz de Deus, a voz do divino. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.